Oi, Nilson, tudo bem? Eu sou Giovana, do Paineira 11, você já me conhece. A gente tentou marcar uma reunião essa semana. Você tinha confirmado a reunião comigo, marcado o horário, mas infelizmente ontem eu recebi uma carta em seu nome, vindo do escritório de advocacia do condomínio, dizendo que você não via sentido na reunião, que o sistema seria muito moroso se fosse ficar atendendo alguns moradores, visto que nós temos mais de 2.000 pessoas aqui no condomínio, e que você não tinha a pauta da reunião. Pois bem, eu mandei a pauta da reunião imediatamente na administração e recebi um recado seu dizendo que pela pauta você não via necessidade de uma reunião presencial, né? O primeiro item da minha pauta com você é sobre a inadimplência, né? E como eu não tive a oportunidade de mostrar para você como eu vejo a inadimplência e o que os números do site da Sigma me mostram sobre a inadimplência, eu resolvi fazer um vídeo. Ainda bem que a gente tem hoje essa tecnologia maravilhosa que pode fazer com que eu chegue até você, ainda com tanta dificuldade que você tenha em me receber, não é verdade? Então vamos lá. O fundo de inadimplência, ele começou a ser recolhido, ele foi criado numa AGO em março de 2014. Na época, aqui na ata está escrito: foi apresentada a necessidade de arrecadação de um fundo de inadimplência correspondente a 7,5% do total arrecadado. Foi aprovado por unanimidade. Então, a gente tem o quê? A gente tem uma situação que lá em 2014, a gente tinha uma condição onde a gente tinha muitas unidades inadimplentes. E essas unidades não estavam retomando esses pagamentos. E aí a gente não tinha um fundo. E aí fez-se necessário para que o fundo de inadimplência cobrisse a inadimplência mensal daquele mesmo mês, até que começasse a recuperação judicial daqueles atrasados. Depois, numa próxima assembleia extraordinária, em outubro de 2014, o síndico levou para discussão algumas melhorias no condomínio que os condôminos queriam muito que acontecessem. A pista de skate, equipamentos para academia, grama sintética, pintura e sinalização de trânsito. Mas nessa mesma assembleia, o síndico salientou que de tudo isso, de todas as melhorias, a prioridade era a instalação do sistema de biometria e que os orçamentos estavam em média de 110 a 170 mil reais. E que, portanto, a opinião dele, a sugestão dele era que a gente colocasse a biometria como prioridade nessa recuperação judicial e depois a gente elegeu, na mesma reunião, o que ia sendo feito após a instalação da biometria, né? Então, ficou acertado e votado em assembleia que, com o dinheiro da recuperação judicial, a primeira coisa que seria feita era a instalação da biometria. E depois foi votado e ficou a pintura e sinalização de trânsito, e depois disso a grama sintética do campo, e depois os equipamentos de academia, e depois a pista de skate. O que a gente vê é que a biometria não está aqui até hoje, né? Essa recuperação judicial começou lá em abril, maio de 2014, e até hoje a gente não tem um sistema biométrico implantado no condomínio. Os equipamentos da academia foram trocados, mais ou menos da ordem de 100 mil reais, e esse valor foi retirado da conta ordinária. A pintura e sinalização de trânsito seria um caos se tivesse esperado desde 2014 até agora sem sinalização de trânsito e pintura aqui dentro, não é mesmo? Então isso foi feito, né? Vocês fizeram e fizeram provavelmente também com o valor que estava na conta ordinária e não com esse dinheiro da recuperação judicial. A gente não sabe, mas eu acredito que o financeiro do condomínio não esteja separando essas duas contas.
a gente deveria ter uma conta da recuperação judicial independente da conta ordinária, para que essas melhorias que foram votadas em assembleia fossem realizadas nessa ordem, dessa maneira que foi aprovado. Bom, independente disso, na AGE do dia 19 de outubro de 2015, um ano após, a gente teve já na sua gestão, Nilson, uma proposta que seria até a próxima Assembleia Geral Ordinária, que foi a aprovação do reajuste de 15% na cota ordinária e aprovação de mais 5% no fundo de inadimplência. Isso foi aprovado e seria até a próxima Assembleia Geral Ordinária. Bom, a questão toda aqui é a seguinte: a gente tinha um recolhimento de 7,5% de fundo de inadimplência. Aí a gente aprova um aumento de 5% desse fundo de inadimplência. Nas minhas contas, 7,5 mais 5 não dá 15, dá 12,5. Mas nas contas do condomínio deu 15. A partir de novembro de 2015, vocês começaram a recolher um fundo de inadimplência de 15% e não de 12,5%. Isso faz quase 2 anos. De 12,5% para 15% sem aprovação em assembleia, porque o que foi aprovado foi 12,5%. Olha, aqui eu não sei, a gente não tem muito o que discutir aqui. O que precisa ser feito é que isso precisa ser corrigido de maneira urgente. Urgente. Não tem como contestar isso aqui. Eu não sei de quem foi o erro, eu não sei se foi da Itambé, eu não sei se as pessoas que prepararam esses números e essa proposta não havia lido a ata que colocava o nosso fundo em 7,5%. Eu não sei se as pessoas não sabiam que a gente pagava 7,5% e não 10%. Infelizmente, nesta reunião, eu não estava presente porque eu estava para parir a minha filha. Minha filha nasceu no dia 25 e a reunião foi no dia 19. E ninguém que estava presente nessa reunião se atentou ao fato de que a gente não pagava 10%, de que a gente pagava 7,5% de fundo. Com isso, eu descobri isso daqui. No começo de julho agora, de 2017, eu chamei um dos subsíndicos, mostrei para ele isso tudo. Ele ficou de averiguar o caso. Depois disso, no começo de junho, de agosto, eu mandei e-mail para todo o corpo diretivo, síndico, @alfavita, os subsíndicos de todas as torres e a gerência. E mandei de novo o mesmo e-mail e eu não tive resposta nenhuma. E esse era o primeiro item da nossa pauta, né? Para ratificar um pouco mais o que eu tô falando sobre o fundo de inadimplência, aqui, isso foi aprovado até a próxima Assembleia Geral Ordinária. Quando tivemos a próxima Assembleia Geral Ordinária, no dia 4 de agosto de 2016, praticamente um ano depois, alguns moradores questionaram o fundo de inadimplência. Então aqui a gente vê o senhor Alexandre do Videira 91 questionou qual é a previsão de caixa no final do ano. O senhor Alexandre questionou se o valor arrecadado será gasto, questionou a inadimplência. O senhor César apresentou que a inadimplência já está computada na previsão do valor mensal do valor. O senhor Márcio, que eu acho que é seu sócio, Nilson, né? Ou era na época, não sei, falou que não haveria um crescimento do saldo, esclareceu que o desencaixe com a inadimplência mensal na conta do condomínio é de aproximadamente 40 mil por mês. Bom, se a gente tem um desencaixe de 40 mil por mês, por que a gente tem uma arrecadação de fundo de inadimplência na ordem de 70 a 80 mil reais por mês? Porque com esse aumento que foi aprovado, eu olhando o site da Sigma, a gente percebe que a arrecadação do fundo de inadimplência, ele é da ordem de 70 a 80 mil reais, quando o próprio síndico apresenta que a diferença é de 40 mil. Então, tá complicado isso. Depois, continuando a assembleia,
O senhor Paulo, não sei quem é o Paulo, não sei de qual unidade ele é, ressaltou que o fundo de inadimplência está sendo computado como receita direta e que deveria ser alocado como uma receita extraordinária, que este recurso deveria ter sido votado em março de 2016. Ressaltou que o valor é alto e que muitos condôminos reclamam do mesmo tema e sugeriu colocar em votação a manutenção do fundo de inadimplência. O presidente da mesa esclareceu que estava sendo cumprido o edital conforme determinação judicial e que a retirada do fundo de inadimplência levará o condomínio a déficit e que a proposta é manter a taxa condominial na forma como está até a próxima AGO, de novo. Bom, o senhor Paulo insistiu, contextualizou que existem erros tais como a manutenção do fundo de inadimplência. Então, a gente vê que aquilo que era para ter sido votado de novo, porque valeria até a próxima Assembleia Geral Ordinária, vocês que fazem o edital não levaram isso para o edital para que fosse votado. Então teve um erro aqui. Porque se isso aqui foi aprovado até a próxima ordinária, na próxima ordinária, isso deveria ter sido votado de novo. A continuidade do fundo de inadimplência ou a isenção desse fundo de inadimplência, ou a modificação desse percentual. Mas vocês tinham, era obrigação de você síndico, que é quem assina o edital, que é quem convoca as assembleias, você deveria ter colocado isso no edital e não foi colocado. E depois, para piorar um pouco mais a situação, a gente sabe que esse fundo de inadimplência de 15% foi embutido na conta ordinária do condomínio. Bom, o que eu queria finalizar com você com relação à inadimplência é um pequeno estudo, uma tabela que eu fiz baseado nos números do site da Sigma, de julho de 2016 até junho de 2017, que é o que a gente tem lá. Aqui nós temos nessa tabela o valor que entrou, o valor de receita da recuperação judicial mês a mês. Então, nós temos que de julho de 2016 a junho de 2017, o condomínio recebeu R$1.016.000 de recuperação judicial. Isso daqui é a taxa ordinária. Aqui é o previsto, se todos tivessem pago o condomínio na data certa, e aqui foi o realizado. Isso dá pra gente um saldo negativo, que é a inadimplência mensal, de 70 mil, 63, 67, 61, 62, 49 mil, 70. E aí, se eu somo todas essas inadimplências aqui, esse valor, eu tenho 788 mil. Porém, a gente tem a arrecadação do fundo nesses mesmos meses, do fundo de inadimplência. Aqui eu não coloquei o previsto, eu coloquei o arrecadado. E a gente teve uma arrecadação de fundo de inadimplência de 868 mil. Então, vocês podem ver que o que a gente arrecada de fundo de inadimplência é maior do que a inadimplência mensal. Além disso, se a gente tem 1 milhão aqui entrando, se eu utilizasse esse dinheiro de recuperação judicial que entra mês a mês e utilizasse essa verba para sanar a inadimplência mensal, ainda assim sobrariam R$227 mil. Então eu pergunto por que nós ainda estamos arrecadando fundo de inadimplência, uma vez que a inadimplência mensal está sendo sanada pelo próprio recebimento das inadimplências anteriores. Então, eu acho que isso daí a gente tem que conversar, a gente tem que discutir, né? Os moradores, o condomínio todo quer saber por que existe tanta arrecadação? Por que existe 1 milhão, mais de 1 milhão em caixa, como vocês gostam de dizer, né? Aqui eu não consegui achar na planilha de julho de 2017 os valores que estão na conta do condomínio. Os valores em fundo de aplicação, os valores da taxa do fundo de reserva, eu não consegui encontrar isso. Eu tenho do mês de novembro, mas esse último eu não tenho. Então, aqui eu queria saber de vocês, Nilson, se a gente pode falar sobre esse assunto. E pedir para você, Nilson,
que coloque na pauta da próxima assembleia, coloque no edital de convocação da próxima assembleia, seja ela ordinária ou extraordinária, a votação da continuidade do fundo de inadimplência ou não e qual vai ser esse percentual, tá? Eu pretendo fazer mais vídeos e fazer um vídeo para cada item da pauta que eu te mandei, porque uma vez que a nossa reunião não vai acontecer presencialmente, ela vai poder acontecer dessa maneira, ok? Então eu espero que você assista esse vídeo e eu aguardo a resposta desse vídeo. Obrigada!